Você já deve ter passado por essa situação, você está sentado, conversando com um amigo, uma amiga, e tem um silêncio de 5 segundos entre vocês e a pessoa já pega o celular e começa a digitar. Ou você está conversando com a pessoa e a pessoa não olha para você, não te escuta e está digitando no celular. Ou você está conversando com a pessoa e a pessoa não olha para você, não escuta, fica só assim, e digitando no celular. A primeira coisa é que, além de uma grande falta de respeito, isso demonstra o estado em que a nossa sociedade vive. O smartphone, eu não sei se ele foi uma benção ou se ele foi uma tragédia para a nossa sociedade, porque ao mesmo tempo que a gente pode fazer inúmeras coisas, você pode ter sua carteira no seu smartphone, você pode ter seus documentos, você pode acessar, você pode ter um GPS, você pode fazer transações bancárias, tudo da palma da sua mão. Ao mesmo tempo, isso é a maior distração que você pode ter da vida real. E a vida online, a vida dentro da tecnologia, ela é vazia. Ela é útil, mas quando você vive para a tecnologia, quando você vive para as redes sociais, você esquece de viver para você. E eu não sei porque isso tá se normalizando. Eu tenho um cara, velho, que é um grande amigo meu, mas ele tem esse defeito muito feio, que é... Várias vezes eu tava conversando com ele e ele pegava o celular e começava a responder alguém. E ele não olhava pra mim, ele não me escutava e ele só ficava E tipo, o cara pode responder depois, entendeu? Não é nada urgente, o cara, ele pode esperar e responder depois. O problema é que o celular gera tanta ansiedade na gente que você sente que você precisa responder. Você tem que responder na hora. O grande problema disso, do meu ponto de vista, é que a gente está se tornando cada vez mais supérfluo, mais vazio. A gente está usando como referência de relacionamento, de aparência, de inteligência, coisas utópicas que existem na internet. É por isso que hoje você vê mulher com a boca de salsicha por aí. Ou seja, as mulheres tudo usando botox, com a boca assim, cabelo tudo loiro, porque isso é um padrão que o Instagram fica mostrando e que as mulheres, por verem isso, acham que os homens vão se atrair por isso. E o homem, por si só, passa pela mesma coisa. Ele vê esses caras bombados, esses caras fortes, e acha que se ele não for bombado, forte, igual esses caras, ele não vai ser um cara atraente. Então, o grande problema é que você acaba se tornando o que você consome. Sem contar em outros malefícios, né, da internet, como o acesso a conteúdo adulto de forma muito mais fácil, por exemplo, que acaba estragando suas relações interpessoais, acaba estragando o seu relacionamento, caso você tenha um relacionamento, um namoro, um casamento. E uma das coisas que eu mencionei agora que o uso excessivo do celular causa é que você desaprende a ficar entediado. Então, quando você não está... Quando você está entediado, automaticamente o teu cérebro pensa, eu vou pegar o celular para responder uma mensagem, para fazer alguma coisa. E isso eu acho, eu não sou psicólogo, não sou neurologista nem nada disso, mas eu já li alguns estudos que isso afeta isso afeta os receptores dopaminérgicos do nosso cérebro. Essa novidade constante a cada segundo, ou seja, quando a gente vê coisas novas, reels no Instagram, vídeos curtos no TikTok que faz a gente rir, que faz a gente dar risada, toda vez que a gente vê isso, é liberado uma pequena descarga de dopamina no nosso cérebro e a gente fica querendo mais e mais.
E o que acontece é que quando a gente está entediado, parado, sem fazer nada, só olhando para o céu, só contemplando a natureza, a gente busca o celular, é automático. E eu falo isso por mim mesmo também. Quantas vezes eu tô sem fazer nada e quando eu vejo eu tô pegando o celular. Eu não sou imune a isso. E não estar entediado traz vários problemas. Você desaprender a ficar entediado como, por exemplo, você deixa de criar. Você não precisa criar nada. Não é todo mundo que é um artista, não é todo mundo que gosta de fazer vídeos, não é todo mundo que gosta de pintar, de desenhar, de tirar fotos. Porém, o fato de você não aprender, de você não conseguir ficar entediado, não te dá espaço para criatividade, para o seu cérebro pensar. Muitas vezes você está com um problema gordo, um problema grande na sua vida, que tu precisa encontrar uma solução. E para encontrar essa solução, o seu cérebro precisa de estar oxigenado, entendeu? Você precisa de espaço mental, cara. E se você está o tempo inteiro no celular, sabe, e aí vem aquele pensamento, eu tô muito estressado, eu vou pegar o meu celular para ver um vídeo, vou pegar o meu celular para jogar um joguinho e assim eu me distraio do meu problema real. Você só posterga, entendeu? Você só posterga algo que você precisa resolver. Sem contar no fato de que as nossas relações interpessoais, os nossos amigos, ou seja, para mim não tem coisa mais feia, com mais falta de educação, você conversar com uma pessoa que está com a cabeça baixa no celular. Isso é de uma falta de educação tão grande, sabe, me dá raiva. Porque a pessoa, ela não está presente, ela não está ali. A cabeça dela está em outro lugar. E isso passa para mim que a pessoa está ali por obrigação. E o meu pensamento real é, cara, se você está aqui por obrigação, se você está aqui para você não se sentir mal com você, por não ter vindo me dar oi, por não ter aceitado o meu convite para sair, para fazer alguma coisa, então não vem. Eu prefiro cortar esse tipo de relação, eu prefiro distância de uma pessoa assim, do que estar com alguém que fica a cada 2 minutos mexendo no celular. E isso é uma coisa muito difícil para a pessoa que percebe que está vendo isso acontecer. Por quê? Porque muitas vezes é um amigo que você gosta muito, muitas vezes é uma pessoa que você dá muito valor, é uma pessoa que você compartilha muitos ideais. E não é fácil você cortar uma relação assim. Por isso que eu falo que o celular está nos matando. Porque a gente não conversa mais, cara. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu ficava até 9, 10 horas da noite jogando bola, andando de bicicleta, brincando, subindo em árvore, me machucando. Chegava em casa, minha mãe me dava um esporro, brigava comigo, porque eu tava na rua, passava o dia inteiro na rua jogando bola. As relações eram super saudáveis, eu lembro que eu me divertia tanto, tanto nessa época, e hoje eu não vejo isso nas crianças. Muitas vezes eu vejo um grupo de 4 ou 5 crianças e elas estão as 4 no celular, cara. Cada uma no seu mundo. E é difícil porque isso atrapalha a sociedade como um todo. Por exemplo, um dia eu fui na casa da minha tia e eu lembro que eu levei a minha filha e tava a minha filha e as primas dela. E elas começaram, brincaram, fizeram alguma coisa, mas chegou um momento que todas as primas começaram a ficar no celular. E a minha filha tava ali parada, sozinha. Não sozinha, ela tava com as primas, mas as primas nenhuma tava mais dando atenção para ela, porque estavam todas elas focadas no celular jogando. E a minha filha, eu dou horário para ela. Ela tem um horário, né, para ficar no celular. Ela não pediu para mim para usar o celular porque ela sabe quando é o horário dela, quais são os dias dela usar o celular. Porém, eu vendo aquela situação, eu vi ela sozinha, sem brincar, sem fazer nada, porque as primas estavam completamente hipnotizadas com o telefone. Eu peguei e deixei ela jogar um pouquinho o que fosse, para ela estar junto com as primas fazendo as coisas. Então,
acontece isso, é um efeito geral, cara. Quase todas as pessoas, todas as crianças estão fazendo. E quando você se posiciona fora dessa bolha, fora disso, né? Quando você passa a ser aquela pessoa que fala, oh, não fica no Instagram, não fica no TikTok o tempo inteiro, sabe? Tu tá ficando bobo da cabeça, não presta atenção no que os outros falam. Você começa a ser taxado de chato, de careta, de retrógrado, entendeu? Sendo que é uma coisa que é tão evidente. Inclusive, existe, acho que saiu um estudo que analisou o cérebro de pessoas que passam tempo no celular, que passam muito tempo no Instagram, que passam muito tempo vendo esses vídeos. E nesse estudo eles analisaram, né, o cérebro de pessoas que passam muito tempo no TikTok, vídeos curtos que liberam essa dopamina, né, pequena no seu cérebro, né, descargas pequenas de dopamina. E eles perceberam que essas pessoas têm uma atividade cerebral muito mais baixa, comparada a pessoas que não estão tão expostas a esses vídeos curtos. Ou seja, a ciência já começou a notar que isso é maléfico para o cérebro humano. Você fica, literalmente, você começa a ficar meio bobo, meio tonto, entendeu? Então, você que tem filho, filha, cara, vigia muito ele, o que ele vê no celular, o que ele está fazendo no celular. E você como pessoa, se você dá valor às suas relações interpessoais, se você dá valor para a sua saúde mental, cerebral, evita ficar tanto tempo. Eu não sou o tipo de pessoa que acha que você tem que parar completamente. Ou seja, eu já comentei aqui com vocês, eu não sou esse tipo de pessoa extrema que acha que você precisa cortar tudo da sua vida, que é 8 ou 80, não sou binário. Então eu acho que a chave está na moderação. Tudo bem você ver, você usar o celular, você ver vídeos curtos, porém não deixa isso tomar conta de você. Eu mesmo, algumas vezes, cara, já fiquei 2, 3 horas nesses vídeos curtos e quando eu percebi, quando eu me dei conta que eu estava fazendo um tempão, eu notei que eu não tinha feito os meus compromissos, eu não tinha lavado a louça, não tinha dobrado roupa, não tinha colocado roupa para lavar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Deixa aqui nos comentários, dá sua opinião, o que você vem notando com o uso do celular na sua vida e em volta de você. Se você acha que isso está afetando a forma com que a gente se relaciona ou não. Porque na minha opinião, está afetando e afetando pro lado negativo, afetando de forma ruim. E não deixe isso acontecer com você. Procure ouvir as pessoas que você está conversando na hora. Evite estar com o teu celular. Uma coisa que eu faço, por exemplo, que eu estou evitando é quando eu estou comendo, quando eu estou almoçando, jantando. Eu tava com a mania de ficar scrollando, né? Passando o feed do Facebook enquanto eu como. E isso é super ruim, cara. E eu tô me policiando cada vez mais, eu tô tentando evitar esse tipo de coisa. E justamente por isso, entendeu? Porque eu percebo que isso é maléfico para o meu cérebro. Porque quanto mais eu faço isso, mais eu não consigo ficar entediado. Quanto mais eu fico deslizando o feed do Insta, o feed do Facebook, mais eu noto que eu me torno impaciente para tudo na vida. Ou seja, muitas vezes você precisa tomar uma atitude de esperar o resultado de uma entrevista de emprego, de fazer uma prova para um concurso. E muitas vezes, por causa disso, você acaba colocando a carroça na frente dos bois e se prejudicando. Então, pense qual é a forma que você vem usando o celular e avalie se isso está prejudicando a sua vida. Mas seja crítico em relação a isso. Um abraço e até a próxima.